É lógico que tem as recompensas, tem o galardão, tem como a vida do profeta Jeremias teve, e eu creio que até hoje é honrado lá nos céus, porque ele ousou acreditar em Deus. Por isso, se você deseja ousar acreditar em Deus, veja um pouco a visão ou o que está acontecendo com o profeta Jeremias. Jeremias, diferente de Isaías profetizou grandes obras de Deus, a ira de Deus, o castigo de Deus, o juízo de Deus. Mas eu vejo algo bom nas profecias de Isaías, que ele falou a respeito do renovo, ele falou a respeito do Messias, ele falou a respeito daquilo que Deus há de fazer nos últimos momentos para restaurar todas as coisas. Jeremias, irmãos, logo após a queda de Israel, Jerusalém ainda estava de pé, Judá ainda existia. Jeremias agora é chamado para tentar reverter aquele quadro adverso, aonde a grande nação, a poderosa nação de Israel havia sucumbido. Jeremias agora, por intermédio de Deus, tenta fazer com que a obra, os desígnios de Deus, deixe de cumprir. Ele tenta falar para o povo, ou anunciar ao povo os seus pecados, os seus erros. Ele tenta expor a nação de Israel, ou melhor dizendo, a nação de Judá, de Jerusalém, o povo de Deus, a nação santa, que o caminho que eles estavam seguindo, sem sombra de dúvida, iria trazê-los à ruína, à perdição, à derrota, ao sofrimento. Porque Deus já havia predito, irmãos, Deus do início, quando Deus tira o povo do Egito, Deus já havia dito: olha, vocês têm que me ouvir, vocês têm que dar ouvido às minhas palavras, vocês têm que ser sinceros nos meus caminhos, vocês têm que ser reto, vocês têm que ser justo, vocês têm que me buscar, vocês têm que me glorificar, vocês têm que me adorar. E justamente tudo isso, ao contrário, o povo começa a fazer. Então Jeremias começa a profetizar contra o bem-estar do povo, a alegria mundana do povo, os prazeres mundanos do povo. Por consequência, se você vê a história, Jeremias é esbofeteado, Jeremias é jogado no calabouço, Jeremias é levado para o Egito, provavelmente Jeremias morre também como um mártir pela obra de Deus. Então nós vamos vendo aí, irmãos, que o caminho do profeta não é fácil. E Jeremias me chama a atenção que ainda tentou relutar contra isso, dizer não para Deus. Se você pegar nos primeiros versículos, você vai encontrar Jeremias dizendo: olha, Deus, Senhor, eu não sei falar, eu sou uma criança. Jeremias está dizendo: olha, envia outro, não tem alguém aí já mais sábio, mais experiente, mais prontamente. Mas Deus já tinha chamado, escolhido Jeremias, Deus do ventre da sua mãe. Ainda que ele não havia existido, não havia sido formado, Deus já o havia formado, já havia preparado, já havia organizado a estrutura corporal de Jeremias para anunciar aquilo que viria. E como eu disse, Jeremias, conhecido também como o profeta chorão, porque quanto mais Jeremias anunciava, mais o povo se rebelava, mais o povo se distanciava. Já viu aquelas crianças birrentas que você tenta instruir, colocar no caminho? Assim era Jeremias tentando fazer com o povo e o povo fazendo tudo contrário, fazendo birra contra alguém que só queria bem para o povo. Tanto Jeremias como o próprio Deus só queria o bem, amém? Então o profeta de Deus, ele só quer o bem para o povo, ele quer o melhor para o povo, ele quer o melhor para a nação, ele quer o melhor para os filhos de Deus. E Jeremias levanta ou é chamado por Deus para anunciar isso, que Deus quer o bem. Mas Deus estava irado, e esta é a mensagem, a ira de Deus. Pastor, mas Deus se revolta, Deus se indigna, Deus se torna um ser irado?
Mas Deus não é amor, Deus não é bondade, Deus não é longânimo, Deus não é misericórdia. Todos esses atributos, irmãos, certamente é de Deus, mas Deus se ira. Deus é um ser, irmãos, bom na sua natureza, na sua essência, mas como nós temos ensinado, temos ministrado esses últimos tempos, Deus é justo. Deus não é uma criança. E Deus não se deixa ser enganado. Deus conhece. A palavra do Senhor diz que Ele esquadrinha o coração. Ele adentra no mais íntimo do ser para ali conhecer as intenções do homem. Enquanto eu estou ministrando, é o que eu sempre digo, isso me traz um temor muito grande. Porque enquanto eu estou ministrando, Deus está conhecendo o meu coração. E ministrar, irmãos, talvez seja a parte mais fácil deste culto. A parte mais difícil é quando Deus começa a cortar. Porque essa palavra veio hoje de manhã e há dias eu abro a Bíblia, cai em Jeremias. Hoje eu falei, vou dar ouvido a Jeremias. E caiu justamente no capítulo 7. Um Deus indignado com o pecado. Pastor, o senhor está em pecado? Infelizmente, irmãos, não há aqui entre nós que possa dizer, não, eu sou justo, eu sou perfeito, eu sou bom, eu não erro, eu não falho, eu não peco. Não há aqui entre nós que possa levantar a mão e dizer, não, eu não mereço nem ouvir essa mensagem, pastor, porque eu já dei ouvido, já dei crédito e vivo uma vida santa, uma vida casta. É por isso que eu amo a Deus. Porque todas as vezes que vem uma palavra como esta, vem a oportunidade da igreja se recompor com Deus, se organizar com Deus, restaurar o altar de adoração. Então, quando você ler Jeremias, Ezequiel, Isaías e todos os demais profetas, não fique indignado com a rigidez de Deus, com a dureza com que Deus trata o pecador. Mas alegra o teu coração, porque se Deus falar com você da maneira que estava falando por intermédio de Jeremias ao povo, é porque Deus não queria a destruição de Jerusalém. Deus não queria a condenação daquele povo. Pelo contrário, Deus sempre quis a paz para o povo dele, para os filhos dele. E em particular hoje, nós, a igreja do Senhor, amém? E nesse capítulo 7, você vai ver ali que, se você tiver a oportunidade de ler e refletir, você vai ver que algumas coisas é bem clara o porquê Deus estava irado. E é algo que nós temos ministrado isso há tanto tempo, temos anunciado, ou o próprio Deus tem pedido isso. Uma das causas da ira de Deus é que o povo se esqueceu de Deus. Não parece um contrassenso? Não parece algo fora da realidade? Porque Deus chama ou constrói essa nação, Deus cria forma, Deus dá força e poder a essa nação, Deus se manifesta a essa nação, e justamente essa nação se esquece desse Deus. Justamente essa nação começa a levantar postes, lugares de altares a Baal, a uma tal rainha dos céus, a se misturar com deuses da terra, a idolatria, irmãos. A idolatria é algo que Deus abomina, é inaceitável. Nos tempos de Jeremias, talvez ficava muito claro qual era os deuses estranhos, mas nos nossos dias, o diabo ele muda muitas vezes a sua estratégia, o diabo muitas vezes muda a sua forma de trabalhar. O povo antigo era muito devoto a alguma coisa ou qualquer coisa. Hoje, com a tecnologia, com a ciência desvendando os mistérios do universo,
e indo na contramão daquilo que nós temos ministrado há tanto tempo, a ciência conseguindo provar a não existência de Deus, porque já chegou até sondas até Marte, e ainda não encontrou o tal reino celestial. Então não existe, segundo as ciências, pelo menos aos olhos potentes dos grandes observatórios, não existe um lugar aonde nós ministramos. É por isso que já na abertura deste culto, no decorrer deste culto, eu disse para os irmãos: Deus está neste lugar, mas você vai só encontrar com Ele em espírito. Você faz parte do reino de Deus. O reino de Deus, segundo Jesus Cristo, já está entre nós. O Espírito Santo de Deus já habita neste lugar. Então discirna esta mensagem em espírito. Então, de uma maneira prática, como eu estou dizendo, as pessoas deixou de buscar a Deus em primeiro lugar para buscar coisas terrenas em primeiro lugar. Encontramos pais idolatrando seus filhos, filhos idolatrando seus pais, como se o ser humano, a criatura, fosse maior do que o Criador. Esposas idolatrando, esposos idolatrando. Temos que amar o nosso próximo, amar principalmente a nossa família. A Bíblia diz que nós temos que amar principalmente os domésticos, e é um fato. Temos que amar as pessoas, e Jesus disse que devemos amar até os que nos perseguem. Porque amar aqueles que nos amam, os hipócritas, os ímpios, assim o fazem. Que diferença teríamos nós se amássemos só aqueles que seriam bons para nós? Então Jesus disse: olha, amar também aqueles que vos perseguem, aqueles que vos caluniam. Mas amar, irmãos, não é idolatrar ou tentar colocar tais coisas no lugar de Deus. E algumas pessoas fogem um pouco além disso e vai realmente fora de tudo que é normal. Deixa de amar Deus, deixa de amar as pessoas para amar a matéria. Obras das mãos do homem. Tanto as imagens, as coisas esculpidas, como os bens materiais que nós temos. Passa a amar a bicicleta, o carro, a moto, a casa, a fazenda, o gado. Ama-se tudo. E aí quando se busca ou se lembra de buscar a Deus, diz: não, hoje não deu. Hoje eu tenho os meus afazeres, eu tenho que manter os meus bens, eu tenho que manter a minha casa, eu tenho que dar estrutura ou condições. E Deus, que tem que ser a primazia, o primeiro a ser honrado e glorificado ao amanhecer. E Deus, que é o ser mais importante, o centro do nosso universo, aonde fica? Então Deus estava revoltado, Deus estava, num termo bem claro para que você entenda, irado com essa situação. E eu posso te afirmar que hoje não é diferente. Aonde está Deus na sua vida? Qual é o lugar de Deus no seu coração? É na recâmara? É naquele quartinho de despejo lá no fundo, aonde se der um tempo, qualquer momento você entra lá para arrumá-lo? O que é Deus para você? Qual é a importância de Deus na sua vida? Como eu disse, se alguns irmãos atentaram para a oração, hoje é um dia especial, irmãos. Se nós tentarmos colocar aí aproximadamente 2000 anos atrás, foi numa sexta-feira que Jesus morreu. Hoje
eu estava vendo as notícias a respeito da Covid. Os cientistas detectaram o dia de maior contágio entre as pessoas. É justamente num dia de sexta-feira. A chance de uma pessoa se contagiar numa sexta-feira é muito grande. E não é apenas porque é sexta-feira, é porque é o dia que o povo mais se entrega à carnalidade. É o dia de sentar na roda dos escarnecedores. É o dia de se envolver com a festa da carne, com os desejos, com os prazeres. E não é à toa, irmãos, que a consequência de se envolver com o pecado vem a doença. As pessoas não entendem isso. As pessoas estão esperando ver um sinal para acreditar em Deus. Mas basta observar que quanto maior o pecado, ou quanto mais o homem busca se envolver no pecado, mais as consequências vêm na vida prática, no cotidiano. Basta nós deixarmos um pouco a vida espiritual, e você vai ver como a vida se torna um caos. Basta esquecermos um pouco da experiência, da existência de Deus nas nossas vidas, para o pecado se generalizar no nosso coração, tomar conta do nosso ser, e depois, irmãos, que está dentro de nós, é difícil tirar, é difícil sair deste mundo. Quando Deus te chamou, quando Deus te fez um convite, vinde a mim, você que está cansado e oprimido, que eu vos aliviarei, não é para que você viva uma vida triste, murmurando, reclamando, uma vida miserável. É para que você tenha uma vida, e uma vida em abundância, mas uma vida com Cristo, uma vida em santidade, uma vida plena com o Senhor, é comunhão direta com o Criador. É a existência de Deus, é a personificação de Deus na tua vida. É a oportunidade que você tem, ou que nós temos, de ainda não termos chegado lá na glória, já começarmos a experimentar essa essência. É isso que Jesus disse quando afirmou: o reino de Deus já está entre vós. Ou seja, desfrute um pouco isso, essa experiência, essa graça, essa oportunidade. Quando nós, irmãos, nos desviamos e deixamos um pouco de Deus de lado, olha a sua situação, olha para dentro de você. Eu tenho certeza que, com maior ou menor intensidade, todos nós, em algum momento da nossa vida, fomos traídos. Em algum momento da nossa vida, as pessoas deixaram de nos reconhecer. As pessoas deixaram de ser fiel a um propósito ao qual firmamos. Em algum momento da nossa vida, seja ela intensa ou não, como aconteceu no tempo de Deus ou hoje, as pessoas foram ingratos àquilo que nós fizemos a eles. Lembra de alguém que você estendeu a mão? Lembra de alguém que você ajudou em algum momento da sua vida? E essa pessoa nunca disse obrigado. Ainda olha para você, ainda muitas vezes diz, não fez mais que a sua obrigação. Dói, não dói? Não doeu esse momento? Não foi triste esse momento? A ingratidão, irmãos, é algo que está entranhado no coração do homem, do ser humano. Nós somos ingratos, mas quem sofre o agravo
Quem sofre a ofensa da ingratidão, esse nunca esquece. Nós somos ingratos, mas quando alguém... Agora imagina Deus que deu a sua vida. Vamos pôr na ordem. Deus deu a vida para você e deu a vida do Filho para resgatar a sua vida. Te deu 2 oportunidades de ser bem-sucedido. Quando te deu a vida, você errou. E quando Deus viu que você errou, Ele deu o Filho dele para resgatar a sua vida que estava perdida. 2 oportunidades, e nessas 2 oportunidades, muitas vezes, nós mostramos a nossa mais dura ingratidão. É só quem sentiu, irmão. Se você nunca sentiu esse sentimento, da pessoa não demonstrar o mínimo respeito, a mínima gratidão, se você nunca sentiu isso, você é uma pessoa privilegiada. Mas quem já sentiu sabe que dói. Quando você quer abraçar, quando você quer juntar, mas a pessoa agora coloca no lugar de Deus. Pastor, mas Deus é diferente. Não. A Bíblia já me demonstra, já nos primeiros capítulos, no primeiro capítulo, nos primeiros versículos, que nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Ou seja, algumas características nós herdamos do Senhor. E esse sentimento, eu acredito que veio da parte de Deus. Esse sentimento que nos alegra quando alguém diz: obrigado, você me ajudou. Obrigado porque você estendeu as mãos. Obrigado porque você fez o impossível por mim. O que você fez por mim, ninguém ousaria fazer. Obrigado. Para nós que estamos no caminho das Escrituras, obrigado porque você orou por mim, porque você intercedeu por mim. Obrigado porque você fez uma campanha comigo. Talvez não é muito, mas um simples momento que você tirou para orar com alguém, e esse alguém diz: obrigado, porque eu precisava dessa oração, eu precisava deste momento de comunhão com Deus, e eu não estava resistindo, eu estava fraco, eu estava cansado, as lutas estavam me sufocando. E aí eu te pergunto: você lembrou de agradecer Deus hoje? Mais uma vez, colocando na ordem, Deus deu a sua vida. Você lembrou de agradecer? Deus, obrigado pela minha vida. Como é bom viver, independente da luta, independente de ter que acordar todos os dias para trabalhar. E trabalho não é algo bom, diga-se de passagem. O trabalho foi dado ao homem devido ao pecado. O homem não precisava trabalhar, devido ao erro, as consequências do erro. É o que eu estou falando. Na lei da física tem, toda ação tem uma reação. Mas é bom, eu gosto de trabalhar. Me mantém vivo, me mantém em esperança. Você já disse para Deus obrigado pelo seu trabalho hoje? Pelo seu serviço? Pastor, mas eu não trabalho, por quê? Porque eu cuido de casa. Para que trabalho mais nobre do que cuidar da família? Cuidar do esposo, cuidar da esposa, cuidar dos filhos. Não existe, irmãos, trabalho mais nobre para o ser humano do que cuidar da família. Receber bem o esposo depois de um dia de trabalho, receber bem a esposa. Esses dias me chegou ao ouvido, eu até vou dizer, mas não espalhe, hein? Um dos nossos irmãos diz: pastor, toda vez que minha esposa chega, que eu vejo que ela está cansada, eu já vou lá e preparo uma água quente, uma água morna, um sais, um aromatizante ali, vou fazer uma massagem nos pés. Eu falei: não espalha, porque se chegar lá em casa, né, amada? Aí ele disse: não, pastor, mas porque eu faço? Porque ela também faz. É porque ela também
retribui. E é o que eu tenho ensinado. O que você gosta, o que você quer, o que você busca, faz pelo seu próximo. Você gosta de ser amada? Ama o seu esposo. Você gosta de ser amado? Ame a sua esposa. Dê o primeiro passo. Ah, pastor, mas já está tanto tempo de casado, já está tão exaustivo, está tão cansativo. Renova a sua aliança. A nossa tradição, fugindo um pouco da ministração, a nossa tradição parece que cada ano tem um motivo para você comemorar. As tais bodas. A cada ano tem uma boda para você comemorar. Aí para você ver o tanto que é importante o casamento, depois de 50 anos você está livre de casado. 50 anos de casado, calma. Aí você tem a oportunidade de casar de novo com a pessoa da sua mocidade. A mulher a qual você olhou e os seus olhos brilhou. O casamento é algo importante. Família é algo importante. Então, trabalhar para cuidar da família é algo importante. Jesus construiu a família. Então, você já agradeceu a Deus pela sua família? Você já dobrou o seu joelho e disse: obrigado, Senhor, pela minha família? Pastor, mas não é uma família perfeita. Mas você não vai encontrar pessoas perfeitas. O problema nosso é que nós buscamos algo que nós não temos em nós. Nós queremos encontrar nos outros aquilo que não está em nós. E uma delas é a perfeição. O dia que você for perfeito, você pode cobrar a perfeição de alguém. Você terá o direito de chegar na pessoa e falar: olha, eu sou perfeito, seja tu perfeito, como eu sou perfeito. Mas não foi assim. Jesus disse, ou Paulo disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas Paulo deixou bem claro as suas imperfeições, não a imperfeição de Cristo, mas ele tenta dizer para nós: olha, seja a imagem e semelhança de Deus. Ser perfeito. E o povo, irmãos, naquela época, ia lá acender incenso, sacrificar seus filhos, matavam os próprios filhos, irmãos, aos deuses estranhos, coisas que Deus não deixou para o povo dele. Deus tinha ou não tinha motivo para estar revoltado? Tá, vamos pensar num breve momento então. Deus não conseguiu agradar o coração do homem, mas o seu próximo? Outra queixa do Senhor: cadê a justiça? Cadê a verdade na palavra? Cadê o compromisso com a palavra? As pessoas não honravam mais o estrangeiro, o órfão, a viúva, o necessitado. As pessoas não julgavam a causa dessas pessoas, não procuravam auxiliar, ajudar essas pessoas. Irmãos, Deus é um Deus justo, espera a justiça em nós. Sejamos transparentes diante do Senhor. Se pecou, confessa. Se errou, peça perdão. Com o seu próximo, com as pessoas que estão à sua volta. Às vezes nós fazemos trato, ou na hora, rápido demais, de uma maneira inconsequente, tomamos algumas decisões, ou falamos algo que não deveríamos falar, machucamos as pessoas, entristecemos as pessoas, tentamos tirar proveito das pessoas. Por quê? Pastor, é porque primeiro eu, depois o próximo. Eu estando bem, se der tempo eu ajudo.
eu estando bem, se der oportunidade, eu auxilio. Não foi assim que Jesus disse, não é assim que a Bíblia nos ensina. Há um momento das Escrituras que diz, se for necessário, que eu tenha até o prejuízo. Do que depender de mim, eu tenho que ter paz com todos. Até na hora de emprestar, segundo as Escrituras, eu tenho que emprestar sem esperar receber. Mas não quer emprestar? Não empreste. Mas use de honestidade, use de sinceridade, seja justo. Nós não precisamos defraudar ninguém, nós não precisamos tirar proveito de ninguém, nós não precisamos derrubar alguém para nos promover, irmãos. Era o que estava acontecendo em Jerusalém, e o Senhor estava prestes a trazer o juízo. O povo já tinha visto a nação inteira cair, degradar, e agora Jerusalém era, me perdoe o termo, a bola da vez. Jerusalém estava prestes, Nabucodonosor já estava crescendo, Babilônia já estava desenvolvendo, uma poderosa nação já estava se levantando, e a única maneira de livrar o povo de Deus era Deus, mas o povo tinha que ser justo, o povo tinha que olhar para os mais fracos, para os famintos, para os necessitados, para os carentes. Quando você olha para as pessoas, o que você vê? O tempo que nós estamos vivendo, esses dias eu estava até conversando com um tio, o mundo está esquisito, perdeu a noção. Aí a visão dele, que a forma que a mídia e o que o mundo está se organizando, os poderosos, vamos dizer assim, talvez seja um termo conspiracionista, mas é para tentar dividir a população. Infelizmente é o que acontece, é o que estamos vendo. A mulher não é mulher, perdoe-me, a mulher não é um ser humano, é uma mulher, e quando você agride uma mulher, você não está agredindo um ser humano, você está agredindo uma mulher. Quando você agride um negro, você não está agredindo um ser humano, você está agredindo um negro. Quando você agride uma pessoa de gênero indefinido, você não está agredindo um ser humano, você está agredindo o gênero, a decisão, a opção sexual dele. Irmãos, para Deus, aos olhos de Deus, não há acepção de pessoas, não há livre, não há escravos, não há negro, não há branco. A Bíblia diz que todos pecaram, não há judeu, não há grego, não há circunciso e nem incircunciso aos olhos do Senhor nesses últimos tempos, porque todos pecaram, todos foram destituídos da presença de Deus, todos erraram, e Jesus morreu por todos. Deus não fez acepção disso, olha, eu morri por uma classe, não, Ele disse que morreu por toda a humanidade, dando direito a toda a humanidade ser salva. Jesus morreu por você, independente da cor da pele, independente da sua ideologia de gênero, independente do seu gênero, porque você é especial, porque nós somos especiais, somos valiosos ao Senhor. Então quando nós discriminamos alguém, quando nós criamos juízo sobre alguém, quando nós começamos a analisar com preconceito sobre alguém, nós estamos indo contra a palavra de Deus. Pastor, mas e o pecado? O pecado é dele, mas ele é um ser humano, como eu e como você, assim como ele erra, nós erramos. E assim como nós estamos aqui tentando nos consertar por misericórdia e por graça, que Deus também dê oportunidade, eles também entendam que eles precisam
Porque Jerusalém caiu. Se você olhar para a história com H, não é história contada para você fazer crianças dormir. História que é real, que aconteceu. Jerusalém foi aprisionado, foi levado em cativeiro. Logo após o tempo de Jeremias em Jerusalém, depois que ele sai para o Egito, Nabucodonosor entra. 70 anos. 70 anos de cativeiro, de escravidão. E o que mais me causa estranheza é que eles não aprenderam com os erros. Porque logo após cai o reinado de Nabucodonosor ou dos babilônicos, entre os medos, entre os persas, e depois vem os gregos, depois vem os romanos, e aí depois por último vem os alemães, ou a Roma com as suas inconfidências, suas cruzadas, matando o povo de Deus. Na suma dessa ministração, é que Deus quer que você, o seu coração seja dele, o seu ser seja dele, a tua vida seja dele, tudo que há em você, louve ao Senhor, e por consequência disso, ame ao teu próximo como a você mesmo. Ame as pessoas que estão ao seu lado, respeite o ser humano, respeite a criança, respeite o jovem, respeite o adulto. Respeito cabe em todo lugar. Deus espera justiça e juízo da nossa parte, mas com coerência, com sabedoria. Por que de tudo isso? Porque se Jesus morreu na sexta, no domingo ele ressuscitou. E domingo tem Santa Ceia. E quando eu me lembro da ceia, não tem como eu negar a cruz de Cristo, porque foi justamente nesses momentos cruciais, esses últimos momentos de vida como homem aqui na terra, foi quando o Senhor chama os discípulos para cear com eles. Ele diz: olha, eu desejei esse momento com vocês, eu desejei estar com vocês nesses últimos momentos, e vocês não farão isso de novo, até que seja consumado. Vocês não voltarão a participar do meu corpo, ou do pão e do vinho. Daqui para frente vocês vão participar do sangue e da carne. E domingo, irmãos, e domingo é o dia de participar do corpo do Senhor e do sangue do Senhor. Eu não contei uma historinha, eu contei fatos que aconteceu. E da mesma maneira que eu creio na história, tanto bíblica como fora da Bíblia, eu creio que Jesus está voltando. Eu creio que breve, o tempo cabe a Ele, o momento cabe a Ele. Não ouso dizer a você que será daqui 3 anos e meio, será daqui 7 anos. Não cabe isso ao homem, somente a Deus, o Pai. Mas eu posso te dizer, irmãos, eu posso te afirmar, Deus hoje está mais sensível à ingratidão, mais sentindo a ingratidão do que nunca. E o homem que deveria cuidar do seu próximo está destruindo mais o seu próximo do que nunca, tirando proveito. Quantas crianças estão morrendo, enquanto muitas pessoas comendo do bom e do melhor. Não estou aqui criticando, cabe juízo a cada um. As Escrituras me afirmam: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examinemos, analisemos, olhemos para dentro de nós, irmãos.
Porque se você está aqui, é porque eu acredito que você espera entrar no reino de Deus. E as Escrituras diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Coloque sobre os teus pés em nome de Jesus. Tem um louvor muito bonito que diz assim, que o rei está voltando. O rei está voltando. E essa oração eu gostaria que você fizesse com essa certeza. Jesus está voltando. Um coração aberto, irmãos. Sem engano, sem esconder nada, sem ocultar nada. Com um coração sincero e reto. O Rei Jesus, o Filho de Deus, aquele que se fez carne, viveu entre nós, os mortais, foi humilhado, foi surrado, foi esbofeteado, foi cuspido. Com toda a glória, Ele deixou tudo lá nos céus, para compartilhar conosco os nossos sentimentos, os nossos momentos, para dizer que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós poderíamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, Ele venceu o sistema. O Rei está voltando, Jesus está voltando. Se você puder, se realmente você puder, abrir o teu coração e acreditar nisso, o que você diria para Ele agora? Quais são as tuas palavras? A palavra dele para você é: vinde bendito do meu Pai. E você? Santo, santo, santo. Grande Deus, eu te amo. Ensina-me a amar. Ensina a amar o meu próximo. Ensina-me a te amar acima de tudo e de todos. Me leva neste caminho do amor. Pois eu só tenho sentimentos de agradecimento por tudo que o Senhor tem me feito. Pela família, pelos filhos, pelos pais, pelos irmãos em Cristo Jesus, que aqui se fazem presente, como aqueles que não puderam estar, aos que nos assistem. Vidas valiosas, vidas preciosas. Cada indivíduo com as suas características únicas, mas algo em comum. Todos obras das potentes mãos do Criador. Como é bom, Senhor, estar neste lugar. Como é bom estar em tuas mãos. Como é bom ter esperança. Esperança de me encontrar contigo, encontrar juntamente com os meus irmãos. Ora vem, Senhor Jesus. Ora venha.
venha para ser abraçado, venha para ser adorado, venha para que nós possamos nos entregar a Ti nesta noite. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor. Que eu possa Te amar a cada dia, que eu possa reconhecer as Tuas obras a cada instante, a cada momento, que eu possa ser do Senhor, a minha vida possa ser Tua, Senhor. Já posso ouvir os céus cantando. Eita Deus, aleluia! A terra clama pela sua vinda. Minha alma anseia o nosso encontro. Ele vem, Ele vem. Seus olhos são como os de fogo, e os seus cabelos brancos como a neve. Eu o verei face a face. Ele vem, Ele vem, Ele vem. Saltando sobre os montes, Ele vem buscar a sua noiva. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Seus olhos são como os de fogo, e os seus cabelos brancos como a neve. Eu o verei face a face. Ele vem, Ele vem, Ele vem. Saltando sobre os montes, Ele vem buscar a sua noiva. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ele vem saltando sobre os montes, Ele vem com toda a sua glória. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Eita Deus! Vem, Jesus. Vem, ó Pai. Nós desejamos, Jesus querido, a tua vinda, Pai. Jerusalém, Jerusalém, canta, ó Santa Grey. Oh,
buscar a sua noiva. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ele vem saltando sobre os montes. Ele vem com toda a sua glória. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluias. Você que pode dar uma salva de palmas e glorifique ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Deus, que Ele está neste lugar, amém? Graças a Deus. Irmãos, podem tomar os vossos assentos. Graças a Deus, eu agradeço a companhia dos nossos irmãos internautas que esteve conosco. Tenho certeza que a mensagem falou aos vossos corações. E fica aí o convite. Próximo domingo, provavelmente a partir das 20 horas, estaremos aí com a live. Se for possível estar conosco em presença, eu agradeço. Estaremos participando do corpo do Senhor. Todavia, se você não puder estar conosco, busque a sua igreja, busque o seu pastor, esteja lá. Tenho certeza que você estará bem alimentado em nome de Jesus Cristo, que o Espírito de Deus possa continuar abençoando você e tua casa em nome de Jesus. Deus os abençoe. Irmãos,